E se tudo no universo estivesse conectado, não apenas fisicamente, mas também através de um campo invisível, um campo que conecta matéria, energia, pensamento e emoção. Um pesquisador chamado Greg Braden chama esse campo de matriz divina. E segundo ele, esse campo pode explicar coisas que sempre pareceram misteriosas: oração, intuição, coincidências improváveis e até cura emocional. Mas para entender essa ideia, precisamos falar sobre descobertas da física moderna que mudaram completamente a forma como enxergamos o universo. No livro A Matriz Divina, Greg Braden explora uma pergunta muito antiga: existe algo que conecta todo o universo? Durante séculos, a ciência enxergou o universo como uma máquina, compostas por peças separadas. Cada objeto parecia existir de forma isolada. Mas com o avanço da física moderna, especialmente da física quântica, cientistas começaram a perceber algo inesperado: o espaço que parecia vazio talvez não esteja vazio. Entre partículas e átomos existe um campo de energia fundamental, um campo que conecta tudo. Greg Braden sugere que esse campo pode ser aquilo que muitas tradições antigas já descreviam com outros nomes: campo universal, consciência universal, energia divina. Durante muito tempo acreditava-se que o espaço entre as partículas era simplesmente vazio, mas experimentos da física mostraram algo curioso. Mesmo no chamado vácuo, existem flutuações de energia. Isso significa que o universo pode ser mais parecido com um oceano de energia do que com um espaço vazio. Greg Braden usa essa ideia para explicar que tudo no universo está mergulhado nesse campo invisível. Assim como peixes vivem na água sem perceber, nós vivemos nesse campo sem perceber. E segundo o livro, esse campo não apenas existe, ele também conecta todas as coisas. Isso significa que eventos que parecem separados podem, na verdade, estar ligados por esse campo. Greg Braden cita experimentos que sugerem que partículas que já interagiram podem permanecer conectadas, mesmo quando separadas por grandes distâncias. Esse fenômeno é conhecido como entrelaçamento quântico, e isso levou alguns cientistas a considerar que o universo pode funcionar de forma muito mais interconectada do que imaginávamos. Greg Braden chama esse campo de a matriz divina. A palavra matriz vem da ideia de algo que gera ou sustenta outras coisas. Segundo ele, a matriz divina seria o campo que sustenta toda a realidade. Tudo acontece dentro desse campo, e é dentro dele que matéria, energia e consciência interagem. Uma das ideias mais interessantes do livro é que consciência pode ter um papel ativo na realidade, ou seja, nossos pensamentos e emoções podem não ser apenas processos internos do cérebro, eles podem gerar padrões de energia que interagem com esse campo. Isso não significa que pensamentos criam realidade magicamente, mas significa que pensamentos e emoções podem influenciar nossas ações, nossas escolhas e até a forma como percebemos oportunidades ao nosso redor. O pensamento sozinho não é o suficiente. O que realmente cria impacto é a combinação de intenção clara, emoção genuína. Ele explica que pensamentos são como instruções, mas emoções são como energia que alimenta essas instruções. Quando pensamento e emoção entram em coerência, criamos um estado interno muito poderoso. O livro também menciona pesquisas que mostram que o coração humano gera um campo eletromagnético muito forte, como eu falei no vídeo anterior. E esse campo ele pode ser detectado a alguns metros de distância do corpo. Isso mostra que emoções profundas literalmente produzem sinais elétricos e magnéticos no corpo. Ele sugere também que sinais podem influenciar a forma como interagimos com o ambiente. Para explicar melhor essa ideia, vou fazer a analogia que eu fiz no vídeo anterior. Imagina um rádio. Existem muitas estações transmitindo ao mesmo tempo, mas você só escuta a estação que você sintoniza. E ele usa justamente essa analogia para sugerir que pensamentos e emoções podem funcionar como um sintonizador. Dependendo do estado emocional em que estamos, percebemos oportunidades diferentes, tomamos decisões diferentes e acabamos caminhando para realidades diferentes. Se você assistiu o vídeo anterior sobre o efeito Isaías, talvez perceba como essas ideias se conectam. A ideia de sentir como se algo já tivesse acontecido pode estar relacionada ao estado de coerência emocional. E esse estado ele pode influenciar nossas atitudes e a forma como interagimos com o mundo. E se essas ideias tiverem algum grau de verdade, então talvez a realidade não seja apenas algo que acontece conosco. Talvez nós participemos da construção da nossa própria experiência de vida, não apenas através das nossas ações, mas também através da forma como pensamos e sentimos. A proposta da matriz divina não é necessariamente uma resposta final, mas é no mínimo uma tentativa interessante de aproximar ciência e espiritualidade. E talvez a principal mensagem
mensagem do livro seja essa. Nossas emoções e pensamentos podem ter muito mais influência sobre a nossa vida do que nós imaginamos. E se você gosta de conteúdos que exploram ideias profundas sobre ciência, espiritualidade e desenvolvimento pessoal, já deixa o like, se inscreva nesse canal e compartilha com quem também gosta. E nos próximos vídeos eu continuarei explorando ideias de livros que mudaram completamente a forma como eu vejo a realidade. E eu vou deixar umas perguntas para vocês aqui responderem nos comentários. Será que os nossos pensamentos realmente influenciam a realidade? Será que coincidências são realmente coincidências? E aí, o que é que vocês me dizem? Responda aí. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto.